Diz assim, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Isso aqui, irmãos, esse versículo 1 aqui, Pedro, ele cita as coisas que nós trouxemos, né, irmãos? Quando nós éramos carnais, nós trouxemos, nós nos convertemos a Cristo, e aí nós temos que lutar contra isso. Nós temos que vencer essas coisas, né, irmãos? Essas coisas têm que morrer em nós, porque nós conhecemos a Jesus. E ele vem dizendo aqui no versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades o que, irmãos? Crescendo. O que é esse leite aqui, irmãos? Qual que é o leite racional não falsificado? Evangelho, né, irmãos? O Novo Testamento. O Novo Testamento é o leite racional não falsificado, irmãos. Então, quando nós viemos para Cristo, nós tínhamos malícia, engano, fingimentos, invejas, murmurações. Isso aqui faz parte da carne, irmãos, né? Faz parte da carne. Então, todos nós andávamos segundo a carne, segundo o príncipe desse século, segundo os principados, potestades, segundo os demônios. Então, tínhamos isso, temos que deixar isso e desejar a cada dia o leite racional, não falsificado para quê? Para poder crescermos. Então, ele cita meninos novamente nascidos, crianças, né, irmãos? Irmãos, é importante a criança ser bem alimentada quando é pequena, irmãos? É importante. O alimento, aquele leite que a criança recebe, né, irmãos? Aquele alimento que ela recebe quando ela acaba de nascer e ela vai crescendo, é importante para toda a vida dela, irmãos. Não dizem assim, aquela criança não fica doente porque desde pequena ela sempre mamou bem, tomou leite materno, né? Não é isso, irmãos? Foi bem cuidada quando era pequeno, aí vai crescendo e não fica doente, né? É a Sofia, né, irmãos? A Sofia é um exemplo, né, irmãos? A Sofia não fica doente, irmãos, ela é forte, né? Ela parecia uma bezerrinha, né, irmãos? Quando era pequenininha, bebezinha, e tá aí, fortona, né, irmãos? E aí, Pedro, pelo Espírito Santo, irmãos, ele cita essa figura aí, né? Essa figura do menino novamente nascido. Então, vocês têm que deixar tudo aquilo que vocês trouxeram, tudo aquilo que fazia parte da vida de vocês, toda malícia, todo engano, fingimento, inveja, murmuração, deixar tudo isso e desejar esse leite que vocês têm agora, que é a palavra da verdade. Versículo 3, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Irmãos, essa é a questão, né? Quando que a pessoa ela vai deixar essas coisas e vai se alimentar exclusivamente do leite racional não falsificado? É quando ela entende que Jesus é bom. Quando ela entende, irmãos, o que Jesus passou, todo o amor que ele teve por nós, né? A pessoa entende que ele não veio como Deus, ele veio como homem. A pessoa entende que ele não usou em momento algum da glória de Deus. Ele veio como homem, ele padeceu, ele suportou. E aí o desejo do cristão é ser como ele, né, irmãos? Versículo 4, e chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Então ele está dizendo assim, agora vocês se achegam a ele. Quem é ele? A pedra viva, né? Pedra viva. Reprovada na verdade pelos homens. Jesus foi reprovado pelos homens, irmãos? Foi. Então ele veio como homem, ele era pedra viva e ele foi reprovado. Então nós nos achegamos àquele que foi reprovado pelos homens, mas que é pedra viva. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Então Jesus ele veio como homem, foi reprovado pelos homens, mas para com Deus ele era precioso. Versículo 5, vós também, agora vem a nossa parte aqui, né, irmãos? Vós também, como pedras vivas, sois edificados. De que forma, irmãos? Que mais? Para quê? Então, aqui vem a nossa parte, versículo 5.
Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Então Jesus, ele sendo Deus, ele se fez homem, irmãos. Se fez homem, habitou entre nós. Ele ofereceu sacrifício também, irmãos, da própria vida, né? Ele foi crucificado, irmãos. Ele mesmo se doou, ele se deu, ele foi reprovado. Aí diz aqui no versículo 6, pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Assim, para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam aonde, irmãos? Na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então nós não tínhamos nada, irmãos, e Ele nos deu tudo. Nós temos que anunciar as virtudes dEle a todos os homens, mas Ele foi reprovado pelos homens, Ele foi rejeitado pelos homens. Até hoje, irmãos, até hoje, a palavra da verdade, ela é rejeitada pelos homens. E nós temos que apresentar as virtudes, nós temos que apresentar aquilo que nós encontramos em Cristo, irmãos. Aquilo que nós achamos nele, nós temos que apresentar para os homens. Nós temos que mostrar para os homens o quanto Jesus é bom. Nós temos que mostrar para os homens o quanto essa palavra, irmãos, é poderosa. E como que nós vamos mostrar isso, irmãos? Não é somente de lábios, né, irmãos? Não é somente pregações maravilhosas, não é pregações que impressionam. Na verdade, irmãos, Jesus, quando ele veio, ele trouxe uma pregação que impressionava. As pessoas, quando olhavam para Jesus, eles pensavam, eles falavam assim, né? Olha, os fariseus não têm a autoridade que esse homem tem. Eles tinham palavras bonitas também, mas não tinham a autoridade de Jesus. Jesus falava com autoridade. Os demônios se sujeitavam a Jesus. A morte se sujeitava a Jesus, porque ele ia lá e ressuscitava o morto, irmãos. Então Jesus tinha poder, os apóstolos tiveram poder. Tiveram poder. E os homens reprovaram ele, irmãos. Reprovaram ele. Por quê? Porque a palavra dele é poderosa. Muda a vida do ser humano. E aqueles homens não queriam mudar de vida. Por isso que Jesus falou que os discípulos fariam obras maiores do que ele. Porque a obra que Jesus fez ali foi curas, sinais, prodígios, né, irmãos? E os discípulos depois levaram a verdade aos homens e eles se converteram, muitos se converteram. E até hoje pessoas se convertem, né, irmãos, com essa palavra. Mas nós temos que ter, irmãos, temos que empregar força demais. Para quê? Para que as pessoas venham se converter a essa palavra, irmãos. Empregar força demais não é tão simples. Não é tão simples. E aí, Jesus, ele era pedra viva, foi reprovado. E nós, irmãos, nós somos pedra viva também hoje. E nós, como pedras vivas, nós seguimos as pisadas de Jesus. As pisadas de Jesus. Irmãos, diante dessa palavra, nenhum engano fica de pé, irmãos. Diante dessa palavra, o erro não fica de pé. O erro, ele cai. Agora, qual erro que vai cair e aceitar que caiu porque é o erro? Não vai, irmãos. O erro vai se mostrar a verdade, né, irmãos? O erro vai querer se mostrar a verdade. Diante da palavra, não tem, nem todo mundo fica exposto. Todo erro, todo engano fica exposto diante da palavra. Todo erro, todo engano, irmãos. Agora, a pessoa tem que ter muita coragem, né, irmãos? Para chegar e falar assim, eu não concordo com a palavra, eu quero seguir minha vida. Não é? É, tem que ter muita coragem. São poucos aqueles, até hoje eu não vi nenhum. Não vi nenhum, né? Eu não concordo com essa palavra, eu quero seguir minha vida. Não vi nenhum ainda, né? Quem sabe um dia, né, eu ainda veja isso. Até hoje eu não vi. Geralmente, né, irmãos,
Jesus, ele não se justificou, irmãos. Jesus, ele veio e trouxe a palavra do Pai e ele foi até o fim com a palavra do Pai. E ele padeceu, ele foi para a cruz, mas ele permaneceu com a palavra, ele permaneceu com a verdade. Ele amou os discípulos do começo ao fim. Judas traiu ele, né, irmãos? Os discípulos traíram ele. Pedro traiu ele também. Só que Pedro se arrependeu, né, irmãos? Para a gente ver o tamanho do amor de Deus, né? Pedro se arrependeu amargamente. E se tornou um apóstolo muito bom, né, irmãos? Apóstolo Pedro. Paulo, né, irmãos? Paulo perseguiu a igreja quando Saulo e ele teve encontro com Jesus e se converteu e se tornou o maior dos apóstolos, né? E nós, irmãos, nós vamos seguir as pisadas de Jesus, né? Vamos padecer? Vamos, né? Mas vamos seguir adiante em nome de Jesus. E sempre, irmãos, sempre Jesus vai estar do lado da verdade, irmãos. Quando a palavra fala, né? Vamos concluir lá em Romanos. Romanos capítulo 8, irmãos. O versículo 31. Diz assim, irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, quer dizer, tudo que recebermos, irmãos, é com Jesus. Não adianta eu querer receber nada de Deus e tirar Jesus fora da jogada. Tudo que Deus me der vai ser em Cristo, né? Versículo 33, ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí vem dizendo aqui, ó. As coisas que separam homens e mulheres de Cristo, irmãos. Aqui ele vem dando aqui o apóstolo Paulo ele cita as coisas que separam homens e mulheres de Deus. Né? Quem nos separará do amor de Cristo, versículo 35. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Nós não podemos ser bode, irmãos. Temos que ser ovelhas. Jesus, ele conduz as ovelhas. Não vai ter em lugar nenhum dizendo que Jesus conduz bode, que Jesus conduz lobo. Bode, lobo, não tem nada com Cristo. Com Cristo é ovelha, irmãos. A ovelha, ela é sujeita. Nós somos sujeitos ao quê? A palavra. É a palavra, irmãos. Somos sujeitos à palavra. Então, ovelha é sujeita à palavra. E Jesus conduz as ovelhas. As ovelhas, elas seguem Jesus. Ela não ouve a voz do estranho. O lobo, irmãos. O lobo, ele vem para matar, irmãos. Ele acaba com as ovelhas. Jesus não vai conduzir lobo no meio do seu rebanho. Jesus não vai conduzir bode no meio do rebanho. O bode é arisco. O bode não dá certo, irmãos. Bode não dá certo. E aí diz aqui, ó. Versículo 36, ó. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, olha só, irmãos, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em quem, irmãos? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. E Jesus está onde, irmãos? Onde Jesus está? Em nós. Então, nada, homem e mulher nenhum pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
E Cristo está em nós. Cristo está em nós, irmãos. Então, são versículos lindos, né, irmãos? Mas quando nós trouxemos ele para nós e vivemos ele, confiamos nele e nos agarramos a ele, irmãos, aí sim, aí o negócio flui. Do contrário, irmãos, corpo de Cristo não é internet, irmãos. Não é internet, que a internet não está muito boa, você vai lá e contrata outra, né, irmãos? Não é. Não é. Não é um carro, que o carro começou a dar defeito, você vai lá e pega outro melhor. Não é? Não é isso. O corpo de Cristo, irmãos, a reunião de irmãos, cada um dos irmãos tem Jesus. Jesus está nos irmãos. Se eu não posso me separar do amor de Deus que está em Cristo, como eu vou me separar dos irmãos? Aí busco outros irmãos? Não dá certo, irmãos. Então, meditemos nisso, né, irmãos? Meditemos nisso. Nos apegamos a isso. O leite racional não falsificado, irmãos. Quando nós nascemos em Cristo, nascemos da água, né? Nascemos da água, irmãos. Somos cobertos pelo sangue de Cristo, né, irmãos? A carne de Cristo. Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quando nós participamos da ceia, todos os meses, irmãos, nós participamos da comunhão do corpo de Cristo. Então nascemos da água e do Espírito. É bonito, mas se eu não viver isso, irmãos, se isso não fizer parte da minha estrutura, eu vou crescer e vou cair, irmãos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Aquele leitinho que a criança bebe, que a criança toma desde cedo, é isso daqui. São essas coisas simples, mas que eu tenho que trazer para a minha vida e eu não posso deixar, irmãos. Não posso deixar, não. Senão, de nada adianta. Né? Não adianta eu conhecer a Bíblia toda, de trás para frente, frente para trás, e não me preocupar com as coisas que são muito necessárias, irmãos. Muito necessárias. Então, quem pode me separar do amor de Cristo? Quem pode me separar? Que pessoa que pode me separar? Nenhuma, né, irmãos? Aí versículo 39, ó. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo abençoe grandemente os irmãos, derrame graça a cada dia, né, irmãos? A fortaleza de Jesus vem estar em nós, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos conduzir, possa nos guiar em toda a verdade, todos os dias das nossas vidas. Vamos orar, irmãos, agradecer a Jesus. Senhor Jesus,